pessoal, eu sou a Malu, paciente de linfoma, e hoje eu tô aqui com o Dr. Daniel Tabac, coordenador de oncohematologia do Centro Undasa do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouquinho sobre as novidades terapêuticas que foram apresentadas no IRA, maior evento de hematologia da Europa. Roda a vinheta, produção. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo aqui na TV Abrale. Muito obrigada por mais essa participação. Sabemos aí que aconteceu em junho de 2023 o IRA, na Alemanha, que é o maior evento de hematologia da Europa. E como estamos em agosto verde claro, mês de conscientização dos linfomas, a gente não poderia deixar de falar sobre isso aqui na TV Abrale. Então, para a gente começar, doutor, queria que você contasse um pouquinho qual que é a principal novidade apresentada para linfoma de Hodgkin. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza da Abrale, é sempre um prazer poder colaborar e prazer estar com você, Malu, e, enfim, Catarina e toda a equipe. Eu acho que, do ponto de vista da doença de Hodgkin, houve, talvez dentro desse momento, uma sensação muito grande quanto à possibilidade de uma evolução no tratamento da doença inicial. Quer dizer, nós sabemos que já desde o ano passado, uma das grandes preocupações em relação ao tratamento da doença de Hodgkin não é só a sua curabilidade. A gente sabe que hoje, felizmente, mesmo na doença avançada, um grande número de pacientes já ficam curados, mas, infelizmente, nós sabemos dois aspectos. Primeiro, nós precisamos, de alguma maneira, melhorar e aprimorar cada vez mais o controle dos efeitos colaterais a longo prazo. Outro aspecto fundamental é ainda diminuir a taxa das recidivas. Então, há mais ou menos 2 anos atrás, o estudo Echelon, que foi consolidado no final do ano passado, com a substituição da bleomicina pelo brentuximab, mostrou que houve um ganho, inclusive, de sobrevida no tratamento desses pacientes com doença de Hodgkin. Essa droga, brentuximab, que está disponível hoje em alguns centros, infelizmente ela não está globalmente disponível, ela tem ainda um aspecto significativo, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes do tratamento hoje das várias patologias. O custo dela é significativamente elevado, mas da mesma maneira existem alguns problemas em relação à sua utilização, principalmente nos pacientes mais idosos. Então, nos pacientes mais idosos, o brentuximab ele se mostrou associado a uma taxa bastante significativa de neuropatia periférica. Essa e várias outras questões trouxeram a possibilidade de um novo estudo em que essa associação, o brentuximab, a adramicina, a vinblastina e a dacarbazina, então do regime do brentuximab, fosse comparado com a sua substituição pelo nivolumab. Nós sabemos que a incorporação desses anticorpos anti-PD1 têm sido utilizados nas recidivas dos pacientes com doença de Hodgkin, com respostas muito significativas. Mais de 80% dos pacientes respondem a essa droga na recidiva, e daí o interesse muito grande de ser avaliada na primeira linha. E dessa maneira esse estudo foi apresentado, na verdade a importância dele foi apresentado também na sessão plenária da ASCO, que aconteceu na semana anterior ao congresso do IRA. Dessa maneira, eu acho que vale a pena a gente mencionar essa questão. Ele foi ressaltado também no congresso de linfomas em Lugano, um estudo extremamente importante que mostrou não ainda um ganho de sobrevida, porque sobrevida global, porque o estudo ainda é de curta duração, mas ele teve vários aspectos importantes. Primeiro, porque ele incorporou pacientes jovens, e o fato que a possibilidade de você utilizar isso em pacientes em crianças traz uma perspectiva nova diante dos protocolos que habitualmente são utilizados em crianças que utilizam doses elevadas de etoposide. Nós sabemos que, principalmente nas idades mais jovens, as crianças, nós podemos ver associação com neoplasias hematológicas secundárias, como leucemias, mielodisplasia associadas ao etoposide, e a possibilidade de substituição desse regime por um regime mais simples, menos tóxico, traz uma perspectiva importante. E já nessa primeira análise desse estudo, nós vimos uma redução significativa, menos uma taxa menor de recidivas, em torno de 30% de redução, mostrando que é possível que o brentuximab possa ser substituído. É preciso levar em consideração que o tempo de observação ainda é curto, que nós ainda, como eu mencionei, não observamos ainda um ganho de sobrevida global, mas traz a perspectiva de mais uma alternativa que vai precisar ser consagrada ao longo dos próximos anos. É interessante que os efeitos imunológicos associados a esses inibidores de checkpoint não foram tão importantes, foram relativamente pouco importantes, mas o grau de neutropenia foi um pouco maior do que naqueles pacientes com
brentuximab. É verdade que todos os pacientes que usaram brentuximab usaram fatores de crescimento, e esse é mais um fator do ponto de vista da questão implementada em relação ao custo. Então, eu acho que traz a perspectiva de uma nova possibilidade, e eu acho que isso está sendo incorporado, no IRRA mesmo foi trazido um estudo interessante, em pacientes acima de 60 anos, em que esse mesmo regime, em que houve a substituição da bleomicina pelo nivolumab, trouxe uma perspectiva de respostas bastante significativas, quase mais de 90% dos pacientes responderam a essa associação, e isso é muito positivo, porque nós sabemos que os pacientes idosos têm um risco maior de toxicidade pulmonar associada à bleomicina. Então, eu diria que, em sumário, uma das informações importantes que aconteceu em relação à doença de Hodgkin foi a possibilidade de incorporação desses novos agentes, dos inibidores de checkpoint, numa primeira fase inicial de tratamento, e acho que isso, olhando os estudos que vão se seguir, eu acredito que essa vai ser uma constante nos próximos estudos para avaliar novas possibilidades no tratamento da doença de Hodgkin. Muito legal, doutor. E para os linfomas não Hodgkins agressivos, né? O que foi falado? Então, eu acho que a gente pode colocar em linhas gerais, quer dizer, dois aspectos. Primeiro, a questão da ideia da utilização da imunoterapia no tratamento desses doentes. Eu acho que essa foi a tônica principal de todos esses eventos, como que a imunoterapia hoje está sendo incorporada, não só através das células CAR-T, mas também através dos chamados anticorpos biespecíficos. Então, acho que essas são em linhas gerais. Um dos estudos que eu considerei importante, que não ainda considera esse aspecto, foi uma das questões que nós temos, por exemplo, em relação ao linfoma de Burkitt. Então, nós sabemos que o linfoma de Burkitt é extremamente prevalente em crianças, e nós sabemos que os regimes tóxicos mais frequentemente utilizados e com potencial terapêutico são o Codox, que utiliza altas doses de agentes alquilantes associadas a altas doses de citarabina e methotrexate, constitui o regime mais frequentemente utilizado, o regime do professor Magrati, do NCI, e, no entanto, esse regime está associado a uma toxicidade muito grande, hospitalizações com frequência para tratamento de neutropenia febril, de forma que um questionamento que sempre se considerou, principalmente depois que o uso dessa associação do DA-EPOC, um tratamento infusional de curta duração, como uma possibilidade de tratamento desses pacientes. Pois bem, foi apresentado uma análise comparativa, num estudo prospectivo comparando os dois regimes, e de uma forma interessante, os resultados foram muito semelhantes, quase 80% dos pacientes em ambos os grupos tiveram respostas, ótimas respostas, né? Enfim, os regimes foram absolutamente superponíveis, e traz uma perspectiva de um tratamento menos tóxico, eficaz, com resultados semelhantes em pacientes com linfoma de Burkitt. Então, eu considerei essa uma possibilidade bastante grande. Tá gostando desse conteúdo? Não deixa de se inscrever no canal da Brale e conferir todos os vídeos que a gente tem sobre doenças e cânceres do sangue. Voltando para a questão da imunoterapia, que realmente é a grande atração em todos esses eventos, eu acho que um dos aspectos mais importantes foi a atualização do estudo ZUMA-7, o estudo em que as células CAR-T foram utilizadas para tratar pacientes com linfomas agressivos após terem falhado uma primeira linha de tratamento. Então, esse estudo já havia sido apresentado inicialmente, havia demonstrado um ganho de sobrevida livre de progressão quando esse regime foi comparado com aqueles pacientes que foram submetidos ao tratamento com transplante autólogo de medula óssea. Verdade que existe uma certa seleção de pacientes, porque esses pacientes não fizeram a terapia ponte com tratamento quimioterápico, mas o fato é que esses pacientes que tratados com corticoide, que conseguiram ser submetidos à terapia celular, tiveram agora documentado, e isso foi documentado, inclusive publicado recentemente no New England, a evidência de que existe um ganho de sobrevida global. Por que isso é importante? Uma das questões que era levantada era a possibilidade dessa terapia ser retardada e ser administrada na segunda linha. O que foi demonstrado é que esse ganho de sobrevida existe, mesmo se nós considerarmos aqueles pacientes que foram tratados em segunda linha. Então, eu acho que isso é uma mudança de paradigma, a ideia de que, de alguma maneira, nós precisamos elaborar e considerar essa possibilidade terapêutica e tentar, da melhor maneira possível, viabilizá-la para a maior parte dos nossos pacientes. Outro aspecto nos linfomas agressivos, os difusos de grandes células, diz respeito aos chamados anticorpos biespecíficos, esses que, na verdade, representam uma forma de prateleira, como nós chamamos, uma produção, um produto que já existe disponível e que permite esse efeito semelhante em que existe o reconhecimento da célula tumoral e essa aproximação
da célula imunologicamente competente, os linfócitos T, e dessa maneira trazendo uma reprodução similar ao que ocorre nas células CAR-T. Então, hoje, nos Estados Unidos, já existem duas moléculas aprovadas, né? O primeiro chamado glofitamab e agora, mais recentemente, o epcoritamab. Então, essas duas drogas têm importância, elas têm uma forma de administração diferente, elas são dadas, interessantemente, por via subcutânea. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que suscita grandes discussões. Então, foi visto mais de 60% dos pacientes respondendo a esses tratamentos, metade desses pacientes com respostas completas, o que representa também uma perspectiva muito grande de evolução favorável. E para esses pacientes que permanecem em resposta completa, mais de 90% dos pacientes se encontram livres de doença por um período de 1 ano. Ou seja, esses são pacientes que falharam aos tratamentos iniciais. Inclusive, alguns desses pacientes haviam falhado a terapia com células CAR-T. Então, eu diria que desses 3 estudos, o que eu sumarizaria, primeiro, em pacientes com linfoma de Burkitt, a possibilidade de utilização de um regime menos tóxico, de uma duração um pouquinho mais prolongada do regime do que o regime CODOX, mas o uso do DA-EPOC traz a possibilidade de nós usarmos um regime menos tóxico com resultado semelhante. E, sem dúvida nenhuma, a imunoterapia traz uma perspectiva bastante favorável para pacientes que apresentam linfoma difuso de grandes células e que a doença progrediu, apesar do tratamento inicial. Certo, doutor. E para os linfomas não Hodgkins indolentes, tem alguma novidade? Então, da mesma maneira, eu diria que para os linfomas indolentes existe a possibilidade da inclusão de agentes imunoterápicos. Existem, de fato, novos agentes anticorpos biespecíficos que também foram utilizados. Então, dos estudos que foi publicado e apresentado pela doutora Ana Freire foi exatamente a associação agora de um desses anticorpos que eu mencionei, o epcoritamab, associado à lenalidomida e o rituximab. Então, essa é uma perspectiva interessante, porque um grupo que foi selecionado foi exatamente o grupo de linfomas foliculares que apresentavam uma recidiva precoce nos primeiros 24 meses. Então, esse é um grupo considerado de mau prognóstico e que mais de 90% desses pacientes responderam e tiveram uma evolução favorável. Então, acho que isso é um ganho bastante significativo. O outro estudo que eu achei interessante foi o estudo em que foi descrito a associação do zanabrutinib com o obinutuzumab. Dr. Christopher Flowers apresentou essa análise muito interessante, porque é uma demonstração desses inibidores de BTK associado ao anticorpo anti-CD20 e que se mostrou superior, com resultados favoráveis, em pacientes recidivados com linfomas foliculares. Então, eu considero esse um avanço bastante significativo nessa área dos linfomas indolentes. Hoje foram apresentados também um estudo interessante em linfomas da zona marginal, em que muitos desses pacientes são tratados somente com o rituximab. A incorporação do ibrutinib associado ao rituximab se mostrou extremamente eficaz, principalmente em pacientes mais idosos. Essa combinação foi também utilizada em pacientes com linfoma do manto, linfoma de evolução intermediária, vamos assim dizer, e que nós vimos que essa incorporação dos inibidores de BTK precocemente traz uma perspectiva nova para esses pacientes dos linfomas foliculares. Então, eu vejo isso como uma mudança de estratégia que vai desde a utilização desses novos anticorpos biespecíficos até as pequenas moléculas e, inclusive, com a perspectiva do tratamento de muitas dessas patologias sem a utilização propriamente de quimioterapia, né? Mas de agentes imunomoduladores. Doutor, e caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria saber, na sua opinião, qual que foi o maior destaque apresentado aí no IRA para os linfomas? Eu diria que uma das grandes apresentações, existem várias questões, mas eu acho que uma delas que me chamou bastante atenção foi o estudo de células CAR-T, de células de terapia celular, em pacientes com linfomas do manto, que foram acompanhados por um grande estudo, mais de 300 pacientes, mas o que foi o chamado estudo de vida real. O que é isso? Uma das grandes críticas aos estudos prospectivos, como eles são realizados em grandes centros, é o fato de que os protocolos são relativamente rígidos e os critérios de inclusão nesses estudos são, de uma certa maneira, mais fechados e não correspondem, em grande número, à realidade daqueles pacientes que nós acompanhamos no dia a dia. Então, esse estudo multicêntrico que foi apresentado utilizando um outro tipo de construto chamado
Brexucel, em pacientes com linfoma do manto, mostrou que era possível, numa população mais heterogênea, pacientes com uma idade mais variável, com características, inclusive, bastante difíceis, porque eram pacientes de grupos de mau prognóstico, reproduzir os mesmos resultados que foram apresentados no estudo original, em que esses pacientes foram tratados de uma forma mais rígida. Então, acho que a informação é extremamente importante, porque nós sabemos que a maioria dos pacientes que serão tratados, nós imaginamos que essa terapia vai ser incorporada, por exemplo, aqui no Brasil, agora que já existem alguns modelos comerciais de tratamento, esses pacientes não são tratados dentro do rigor dos protocolos de pesquisa. Entretanto, esse estudo demonstrou de uma forma retrospectiva, bem abrangente, com vários centros nos Estados Unidos e na Europa, que é possível utilizar essa estratégia com os mesmos resultados semelhantes àqueles que foram observados no tratamento e nos regimes originais. Então, esse eu considero um dos destaques que foram apresentados no IRA. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por todas as informações, pela nossa conversa. Doutor, então, para a gente finalizar, queria pedir para você fazer as suas considerações finais aí sobre a importância dessas novidades para o nosso arsenal terapêutico dos linfomas e as previsões aqui para o Brasil. E, claro, agradecer mais uma vez a sua participação aqui na TV Abralhe. Eu acho que o que nós vemos cada vez mais, e a Abralhe tem um papel fundamental nesse aspecto da conscientização, do cuidado em estabelecer um diagnóstico precoce e viabilizar cada vez mais novas estratégias terapêuticas para os nossos pacientes. Nós sabemos que o Brasil é um país desigual, em que o acesso aos tratamentos ele é variado, e nós sabemos as diferenças que existem nas próprias regiões do Brasil. Eu acho que a Abralhe tem um papel fundamental nisso, e ela trabalha interligada e conectada nos avanços terapêuticos e nas possibilidades que nós vemos cada vez de uma forma mais precoce de trazer esses avanços terapêuticos aqui para o Brasil. Então, essa conexão traz mais uma mensagem de esperança para os nossos pacientes. Todos nós reconhecemos o momento tão difícil que eles atravessam e estar junto deles, assim como a Abralhe está junto deles durante todos os momentos da sua evolução, traz uma perspectiva mais favorável, mais positiva, e esse, em particular, no mês da conscientização dos linfomas, eu me sinto muito feliz de poder estar contribuindo também para essa campanha e poder celebrar e comemorar a vida com todos os nossos pacientes e com a Abralhe. E você, telespectador, que ficou com a gente até o final, não esquece de se inscrever no canal da TV Abralhe, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e, claro, ficar ligado que na próxima quinta-feira tem mais. Beijo!